todos, estamos aqui no novo podcast, ainda pela campanha Doe de Coração, da Fundação Edson Queiroz, Universidade de Fortaleza. Meu nome é Geraldo Bezerra, eu sou médico nefrologista, professor da medicina e da pós-graduação aqui na Unifor. E a gente tem o grande prazer e a honra de receber hoje o Alisson Andrade, que ele é professor, comunicador de saúde renal, coordenador do Comitê de Pacientes da Sociedade Brasileira de Nefrologia, membro, representante do Brasil na Global Patient Alliance for Kidney Health. Então, ele é um educador em saúde, principalmente, para as pessoas em geral que têm problemas renais. Ele tem um perfil bem ativo nas redes sociais, incluindo o Renal Influencer. Então, ele é o Renal Influencer, é uma honra estar aqui com ele. E a gente vai conversar um pouquinho sobre doação de órgãos, qual a importância dos transplantes e contar um pouquinho da história dele. Então, Alisson, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite da gente. Eu que agradeço, doutor Geraldo. Uma honra estar aqui, podendo falar de doação de órgãos e estou à disposição aqui. Reitero que é uma honra, realmente. Maravilha, espero que esteja gostando de Fortaleza. Maravilhosa. Para começar, Alisson, eu queria que você falasse um pouquinho assim, da sua visão, da sua experiência sobre a doação de órgãos. Qual a importância para as pessoas, para o Brasil, para o mundo, né? Agora que você também faz parte de comitês internacionais de conscientização da doença renal. Fala um pouquinho da doação de órgãos. Bom, como transplantado, né, eu me torno até suspeito para falar, né? Tem uma frase que eu vou usar sempre em todos os lugares que me convidarem, que ela é bem impactante. Eu digo que o sim de uma família me salvou lá no dia 6 de dezembro de 2023 Sim. E continua me salvando todos os dias até hoje. Então, é muito importante a gente frisar isso, é muito importante a gente ter campanhas de conscientização sobre doação de órgãos, porque infelizmente ainda tem muita desinformação nesse sentido, né? Ainda tem muitas famílias ainda são muito reticentes com relação à doação de órgãos, e é preciso frisar que não adianta você tatuar, não adianta você registrar em cartório. É muito importante você externar essa sua vontade de ser doador de órgãos para sua família, para o seu marido, para sua esposa, seus familiares bem próximos, porque é a família que nessa hora de dor decide fazer essa ação que salva vidas, e salva muitas vidas. É importante a gente falar isso. Não é só uma vida ou outra salva, são muitas vidas salvas. Então, é a família que nesse momento ali de dor que decide, né? Então é importante a pessoa falar. E eu me torno suspeito porque eu sou um sobrevivente e um agraciado pelo sim de uma família, né? Então a importância é exatamente essa, salvar vidas. No final das contas. Tantas outras como a minha estão sendo salvas nesse momento, em vários lugares do Brasil e do mundo. E a conscientização é essa. Acho que a tônica da doação de órgãos é essa, salvar vidas. Sim, fantástico. E como você falou, uma doação de uma pessoa vai ajudar várias pessoas que precisam, né? Por exemplo, de rins, já são duas pessoas que vão melhorar de vida, vão sair da diálise, né? Exato. Conta um pouquinho pra gente como é que foi assim, a tua experiência com o transplante. Você já fazia diálise e aí passou muito tempo esperando na fila, que as pessoas ainda têm muita dúvida sobre o processo, né, de doação. Como é que é a fila, enfim. Você fez no Rio de Janeiro, né? Fiz, só para lembrar. Eu transplantei no Rio de Janeiro preciso falar aqui da minha equipe transplantadora, a equipe do doutor. Fique à vontade. Se quiser agradecer, pode ficar à vontade. Agradeço a minha equipe transplantadora, a equipe do doutor Pedro Túlio Rocha, me transplantou lá no Hospital Adventista Silvestre, que se tornou uma das minhas casas. Maravilha. Todas as vezes eles me convidam sempre para alguns eventos lá, e todas as vezes que eu retorno lá, eu fico até meio embargado de falar, né? É esse sentimento de foi aqui que eu nasci de novo, né? Então, preciso agradecer, né, ao Dr. Pedro Túlio Rocha, que se tornou um amigo, e a família transplantadora, né, que é o Dr. Jadilson Pereira, tem toda uma Dr. equipe, Álvaro, né? E o pessoal que participou, né, da cirurgia, a doutora Camila Girão. Eu preciso agradecer e agradecer e agradecer sempre.
a essa equipe e ao Hospital Adventista Silvestre, né, que participou desse meu renascimento. E sim, sem sombra de dúvidas, é uma das dúvidas que mais chega lá no meu direct, lá no renal.influencer, essa questão da fila, que não é uma fila, a gente precisa falar, é uma lista. E eu falo de um jeito, né, como o meu público, na grande maioria, é o paciente renal ou familiar, eu falo sempre que é uma loteria genética, para eles entenderem. Então, em se tratando de loteria, tem muito ali uma questão de sorte. Sim. Mas não é uma sorte pura e simplesmente que vai sortear um número. Por isso, loteria genética, porque aquele órgão precisa ser compatível com você. Então, o paciente que está ali sentado na máquina, que está inscrito em lista, né, aguardando o seu órgão, ele fica um pouco traumatizado quando vê algum outro paciente, colega dele ali, e que entrou há pouco tempo e já transplantou. Sim. Poxa, está há tanto tempo, se é uma fila. Então é importante a gente falar que o tempo em lista, ele só serve para critério de desempate. Sim. Quando alguém geneticamente ali compatível juntos, então vai ser priorizado a pessoa que está mais tempo em lista, quando de um empate ali genético, vamos falar assim. Mas é preciso explicar, principalmente para o paciente que está ali ansioso em lista, que é por compatibilidade, é um sistema seguro e esse sistema vai priorizar sempre a qualidade de vida pós-transplante. Então, o órgão ele é escolhido, o doutor pode até falar melhor do que eu, leva em consideração várias variantes e uma delas é, com certeza, a compatibilidade genética. Né? Isso, para as pessoas entenderem, é basicamente o tipo de sangue da pessoa e como que é a genética, que a gente chama de HLA, tem essa sigla. Então, a equipe do transplante sempre avalia quem são as pessoas como se fosse assim o sangue mais parecido com o doador, para ter menos risco de rejeição, né? Aí sempre sai uma lista quando aparece um doador, que a gente chama de ranking, né? E são avaliados os primeiros. O Alisson deve ter sido avaliado algumas vezes, que você sempre é chamado para ver, né, os exames. Vezes. Aí você pode contar também essa história, se foi muito traumatizante, que às vezes você vai para o hospital achando que vai transplantar e acaba indo para outra pessoa, né? Que até, em geral, as pessoas desconfiam, né? Acham que estão beneficiando um em desfavor de outro. Tem muita essa questão, assim, que precisa ser mais bem esclarecida, né, Alisson? Exato. Eu tenho 20 anos de doença renal. Hoje sabe-se que a patologia é familiar, porque meu irmão também faz hemodiálise, minha mãe está em tratamento conservador e meu pai faleceu fazendo hemodiálise. Embora eu tenha sido o primeiro, mesmo sendo caçula da família, eu fui o primeiro a esboçar sintomas e puxar esse trenzinho aí. Então, logo quando eu comecei, acho que o que me tirou da curva disso tudo foi que eu decidi que eu precisava saber tudo sobre doença renal. Então, eu comecei a estudar muito. Participou de congressos, né? Importante para as pessoas saberem que podem participar, né? Dos eventos. Participava de congresso, ninguém sabia quem eu era ali, era meio na encolha ali, mas eu queria saber tudo. Legal. E isso me tirou um pouco fora da curva, né? E logo de início eu cheguei a tentar o transplante com a minha mãe e logo viu se ela tinha hipertensão, né? Verificou uma hipertensão, já viu uma microalbuminúria ali na época nela, então decidiram não. E eu entrei em lista, estamos falando de 2 décadas atrás, no Rio de Janeiro, né? E ainda era muito precário o sistema, né? A gente tem agora uma legislação nova. Muita coisa melhorou, né? Nessas 2 décadas, a gente pode falar a nível Brasil, que muita coisa melhorou. Então eu vi isso acontecer, né? Legal. Eu participei desse processo, vamos falar assim. Então, como eu era muito novo, né? Tinha 18 anos, eu decidi que eu precisava viver apesar da doença renal. E acabei não priorizando ali o transplante dessa negativa ali da minha mãe e de uma primeira tentativa em lista no Rio que também não veio para mim. Então, eu graduei, pós-graduei, trabalhei, comecei a fazer esse trabalho. E aí, depois de alguns anos, eu entrei em outras listas Brasil afora. Participei no Sul, e fui chamado várias vezes. Lembrando que a lista é estadual, né? Cada estado tem sua lista de transplante. Embora o sistema seja nacional, as listas são estaduais. Exatamente.
Então fui chamado no Sul e não consegui ir. Fui chamado várias vezes lá no Hospital do Rim, hipertensão, mas como o doutor explicou... São Paulo, né? Isso. Como o doutor explicou, eu acabei não sendo priorizado, porque tinha alguém era mais compatível ali, enfim. E por fim eu cheguei ao Rio de Janeiro, né? Depois que o Rio melhorou muito a estrutura, conhecendo o Dr. Pedro Túlio Rocha, a equipe dele, e transplantei. Então aconteceu muita coisa. A gente está mega resumindo aqui, mas muita coisa aconteceu. Detalhes, exato, né? Tem que fazer muitos exames, avaliação clínica, né? Muito interessante. E assim, Alisson, eu acho interessante também, a gente falou já um pouquinho de doação, né? A questão da compatibilidade. Na prática, o que você notou de melhora depois do transplante? Como é que ficou sua vida? Melhorou? Ou você acha que ficou mais complicado o tratamento? Como é? Que, assim, ainda existe muito medo, né? Você com certeza sabe mais do que eu. Quem faz hemodiálise, por exemplo, muitas pessoas têm medo de fazer o transplante. Tem receio de morrer na cirurgia. Exato. Ou de complicar, enfim. Geraldo, também é de suma importância falar disso, porque é um outro tema que eu tento sempre levar quando eu sou chamado, enfim. É que, infelizmente, os pacientes que estão em máquina, eles acabam vendo sempre a resposta negativa do transplante, né? Porque volta sempre para a máquina o transplante que eventualmente não dá certo. Quem está bem não volta, né, para a clínica de diálise. Também é um caminho que eu tento aí levar, uma campanha que eu tento levar paciente, você que transplantou e está bem, volta ali na clínica para dar um abraço na equipe, para mostrar para os seus parceiros e colegas ali de tratamento que você está bem, para dar um abraço. Alguns pacientes falam assim, mas aí às vezes é meio como se quisesse se mostrar. Não, é para mostrar que vale a pena. É para estimular, né? Porque é um tratamento melhor que a diálise. Exatamente. Sem sombra de dúvidas, né? A gente falando aqui cientificamente, o tratamento, a terapia renal substitutiva que dá mais qualidade de vida. E falando aqui como um portador de um enxerto, como um transplantado, sem sombra de dúvidas, é o que a ciência realmente fala. É libertador em vários aspectos. Embora a gente precisa falar que individualmente, cada terapia renal substitutiva é individualizada. Porque cada pessoa é diferente. Então, o tratamento é único, Você consegue viver com qualidade em diálise peritoneal. Tudo também faz parte de uma escolha pessoal do paciente. Mas a gente precisa conscientizar também, entra nessa questão da desinformação. Chega muita desinformação acerca do transplante renal. E a gente precisa falar de números também. Eu vou extrapolar aqui, dizer que 99% dos transplantes são extremamente exitosos. A gente vê transplantes aí longevos, eu adoro falar de histórias. É uma minoria que complica mesmo. É uma extrema minoria. E o risco que se tem é um risco de qualquer cirurgia. A gente precisa falar disso. Você vai fazer uma cirurgia, sei lá, de vesícula, uma cirurgia, enfim, qualquer cirurgia apresenta o risco ali. É esse risco, não é um risco do transplante em si, é o risco de uma cirurgia. E esse risco, hoje em dia, é extremamente mínimo. Então, transplantem pacientes, porque é libertador. Vale a pena, assim, para a vida da pessoa, vale a pena, né? Vale muito a pena. E só detalhando mais, assim, a cirurgia, como qualquer cirurgia, né, que o Alisson falou, tem seus riscos, mas especificamente no transplante, a pessoa é muito bem avaliada antes, né? Existe o preparo, que a gente chama de pré-transplante, né? Que aí também você pode falar assim mais na prática como é. Porque você passa por avaliação do cardiologista, pneumologista, você tem que estar bem para ir fazer o transplante, né? Se tiver complicações, não vai para a cirurgia. Não vai mesmo. E assim, é bem criterioso o pré-transplante, né? Também de centro transplantador para centro transplantador, cada um tem o seu protocolo, né? Mas na sua grande maioria é o mesmo, né? Tem os exames, é feita uma bateria de exames para você provar que você está apto ali para passar por essa cirurgia, está apto para receber o enxerto, né? O órgão, né? E você está ali atualizando também o seu sangue. A gente precisa falar desse processo também, desde a captação até você receber o órgão em si, que é seguro, né? E é justamente para minimizar
todo esse tipo de intercorrência, vamos falar Qualquer assim. complicação, né? Exatamente. A gente tenta evitar e minimizar. Exato. Então, é um processo muito seguro. É criterioso demais. Eu não gosto de falar burocrático. Tem gente que fala burocrático. Eu falo, não, são critérios que tem que ser avaliado, né? Exatamente, doutor. É extremamente criterioso e isso é para o nosso bem. A ponta final do transplante somos nós, pacientes, e isso é para a gente. Maravilha. Então, é importante isso. E lembrando que o transplante é coberto pelo SUS, né? O Sistema Único de Saúde. O nosso país, o Brasil, é o maior sistema público e universal de transplante. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa tem direito a fazer transplante gratuitamente pelo SUS, né? Inclusive recebe as medicações no pós-transplante, tudo que a pessoa precisa recebe de tratamento. Então é um tratamento assim muito bem estruturado, né, no nosso país. Isso, o transplante é universal, né? Sim. É um dos poucos países no mundo que inclusive dá essa cobertura pós-transplante. O paciente transplantado no Brasil, pré e pós-transplante, não gasta um centavo, seja ele de plano de saúde, seja, enfim, o paciente não gasta um centavo com medicação, com exame, com a cirurgia, ele é universal. Maravilha. E é um dos poucos países do mundo, inclusive, que dá essa cobertura pós-transplante, de fornecer, e a gente está aí numa fase, eu sei que a minha visão nesse sentido é muito macro, né, ali da região sudeste do Rio de Janeiro. Mas eu nunca tive nem soube de problema de abastecimento de medicação para o transplante. Então, graças a Deus, é muito bem assistido nesse sentido. Maravilha. Então, acho que fica assim muito clara a importância da doação, do transplante, como melhora, né, a qualidade de vida. Agora, vou mudar um pouquinho de tema, Alisson, antes de finalizar, porque o Alisson ele é influencer, certo? Ele é o Renal Influencer, que é um trabalho muito importante para as pessoas que querem aprender mais sobre a doença renal, ter mais orientações, até tirar dúvidas, né? Ele não somente é um professor de outra área, mas ele participa dos eventos, né, na área da saúde, então ele tem um conhecimento e uma formação, né, aí, além da formação da faculdade que ele fez, né? E aí, como é que você entrou nessa área, né, de redes sociais? O que te motivou a fazer um perfil, a ajudar as pessoas que têm dúvidas, né? O Alisson dá muitas palestras no Brasil todo, participa de congressos, principalmente da nefrologia, né? Porque no caso dele foi um transplante renal. Conta um pouquinho da tua história, como influência, como é que você chegou hoje, que o Alisson hoje ele é conhecido no Brasil todo, pelo menos na área de nefrologia, né? Sim. Ele já é bem conhecido, né? A gente gosta muito dele, assim, como educador. Obrigado. Eu meio que caí de paraquedas, né? Nas redes sociais, né? Porque o meu trabalho sempre aconteceu muito nos bastidores, né? Como eu decidi seguir esse caminho de que eu precisava saber muito sobre o meu tratamento, e eu sempre fui bem nerd nesse sentido, lá desde estudioso, os meus 18 né? Sim. De baixar artigos em alemão, em inglês, comprar aqueles livros só estudante de medicina Já trabalhou com tradução, né? Exatamente, muito. Trabalhei muito com tradução de artigos científicos. Então, o paciente, ele via muito esse senso de pertencimento, de acabar tirando dúvidas com outro paciente. Então, deixava sempre muito claro, né? Ali em clínica, em diálise, foram quase 20 anos fazendo a diálise. E o que isso tem de bom e de ruim? O que você acha? Você tirar dúvida com seus colegas de tratamento? Olha, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Primeiro porque a desinformação tem um poder de propagação imensa, né? Então, você ouve muita besteira acerca de... Muita fake news, muita desinformação acerca, principalmente do transplante, de diálise peritoneal, sobretudo. Então, você tem ali, a coisa boa é que você tem ali a oportunidade de dirimir isso, né? De levar a informação correta ali para os pacientes, né? Informação confiável, Exato. Né? E sempre orientar que tem um nefrologista. O paciente precisa lembrar do nefrologista, do seu médico, para tirar as dúvidas sobre tudo e qualquer coisa com relação à sua doença, né? E eu caí de paraquedas porque então eu vim trabalhando isso nos bastidores das clínicas, me chamavam para dar orientação de qualidade de vida, palestras, e isso acontecia. E no pós-pandemia, quando eu participava dos congressos ali,
nunca tinha espaço, né? Era médico, residente, estudante de medicina, e aí tinha um campo outros. Sim. E aí eu fazia a minha inscrição ali, minha profissão era professor, ninguém sabia do que, então ali meio que na surdina eu participava. Legal. No pós-pandemia eu tentei participar do Brasileiro de Nefrologia, né? Lá em Florianópolis, e não tinha um campo outros. Aí foi quando eu entrei em contato com, na época, o presidente do Dr. Oswaldo Merege, um grande abraço. Sim. E ele ficou abismado. Eu falei, nossa, mas isso é incrível. Tem que ter, né? Traz Tem ele que dar para o nosso oportunidade. congresso, exato. Ótimo. Traz ele para o nosso congresso, sim. Legal. Ali eu fui entrevistado e aí começou Massa. o Renal.influencer nas redes sociais. Quem aí puder me seguir para ajudar aí nesse trabalho de levar informação, informação de qualidade para o paciente, para o familiar. E aí começou. E de lá para cá... Não paramos mais e que bom. Sim. E assim, eu noto, não só na área de nefrologia, né? Praticamente toda a área da saúde, a gente tem dado mais voz aos pacientes, porque de fato o nosso trabalho é para isso, né? Para melhorar a vida das pessoas. Então, quem tem problema de saúde, é importante que tenha lugar de fala, né? Inclusive agora vai ter o Congresso Brasileiro de Transplantes em Fortaleza, agora em outubro, e o Alisson vai participar como palestrante, né? Sim. E é interessante contar para a gente assim como é que foi também tua trajetória como palestrante, speaker, né? Não só para os pacientes, mas até para os médicos, né? Porque obviamente que a gente aprende com quem tem um problema de saúde, né? A gente tem interesse em saber o que a pessoa quer que melhore no tratamento, até que tipo de pesquisa a gente deve fazer, um direcionamento, enfim, é super importante também para os profissionais. Sim, sim. Depois dessa entrevista lá no Congresso Brasileiro no pós-pandemia, foi quando profissionais de outros lugares começaram a me chamar para dar palestras, né? Legal. Sempre muito voltado para o paciente. E aí eu posso dizer que eu comecei a quebrar essa barreira de tipo assim, não, a gente precisa levar esse olhar para dentro de um congresso científico, né? A gente precisa também falar com o profissional, o paciente precisa falar com o profissional. Sim. Eu falo que nós somos a ponta inicial e final da ciência, que é a nefrologia, e no caso dos outros transplantes também, da cardiologia, enfim, o paciente é a ponta inicial e final disso tudo, dessa ciência, né? É toda, como é que se diz hoje em dia, representa a linha do cuidado. Exatamente. Né? Vai do conservador até o transplante. Isso. Então eu comecei a tentar quebrar ali, tipo, meio que me enfiando mesmo. Falei, vamos levar. Nossa. E aí começou a acontecer meio que assim, na marra. Mas agora as pessoas estão vendo que é realmente necessário. Sim. E aí em 2023 foi quando eu fiz o meu maior evento até hoje, né, que foi o Encontro de Pacientes, no Congresso Paulista de Atibaia. Eu preciso agradecer a doutora Daniela Ponce, que acreditou na ideia. Sim. Plantei a sementinha ali, a semente germinou e deu frutos. Levamos depois para o Brasileiro, em Salvador. Como foi esse encontro de pacientes? Conta pra gente, assim, na prática, as pessoas gostaram? Muito. Tiraram dúvidas? Como é que funcionou? Foi muito legal que na minha cabeça o encontro estava pronto. Precisava ser multiprofissional. Né? E precisava levar esse olhar. Precisava ser o oposto. Não era o profissional que devia... Era o paciente que deveria levar as quesitações. Entendi. E o profissional precisava falar com o paciente. Que o doutor sabe que é diferente de você dar uma palestra para um público médico do que dar uma palestra para um paciente. Sim. Então, foi multi, né? Tinha lá nutricionista, psicólogo, tinha o médico, Legal. Né? Tinha profissional de educação física para falar, como o doutor falou, dessa linha de cuidado. Sim. E a demanda dos pacientes foi imensa, né? Você viu ali, legal. A gente teve a oportunidade de ir, foi bem emocionante. Estava assim, bem participativo. Bem participativo. O paciente gosta de participar, né, dessa interação. A gente replicou isso no Congresso Brasileiro, em Salvador. E tivemos recentemente a 3ª edição, que foi a maior até agora. Agora no Paulista de Nefro desse ano, aconteceu em Campinas. E lá foi bastante emocionante. Tanto a doutora Daniela Ponce como eu, a gente se emocionou em vários momentos. E dá um quentinho no coração, como eu costumo falar, né? Uma sensação de que está rendendo frutos, né? Você está com, não vou dizer missão cumprida, né? Porque não acaba. A missão não acaba. Mas está, digamos, na minha opinião, no caminho certo. Exato. Isso. Estamos no caminho certo. Provavelmente vai ter no próximo congresso de Nefro, né? Que vai ter o Brasileiro. E a intenção da gente é levar todo o comitê de pacientes, né? Ótimo.
todos os membros e Excelente. vai ser um sucesso também. Maravilha. E Alisson, assim, antes de finalizar, me conta um pouquinho assim dos seus projetos, o que você pode divulgar ou não, o que você quer divulgar. Eu sei que você tem livros aí sendo escritos já, né? Quase finalizados. Tem projetos novos, né? De tecnologias, de redes sociais, enfim. O que você gostaria de divulgar do seu trabalho? Olha, eu tenho vários projetos em andamento, né? Todos eles precisando de patrocínio, aí vamos ver. Quem quiser patrocinar é bem-vindo, né? Quem quiser, né? Vamos aproveitar o espaço. Quem quiser patrocinar, Alisson Andrade, Renal.influência, então, enfim. Tem um livro que eu estou terminando que Maravilha. Ele vai funcionar como manual, mas não vai ser um manual. Então, depois eu vou dar Digamos, não é científico, não né? é científico. É voltado para o paciente, paciente. O foco é o paciente, mas vai ser um livro que vai ser bem absorvido para o público em geral. Através da minha história, eu explico essa linha de cuidado. Foi bom você falar disso. Sim. Eu explico isso através da minha história. E vai ser um livro que vai ser revisado por vários profissionais, inclusive o Dr. Geraldo será convidado a participar também. E estamos aí procurando patrocínio para ele. Eu estou querendo lançar também o meu podcast, que está sendo cobrado muito. Eu participava como host de um outro podcast, né? Que é de uma amiga minha, a doutora Ana Venturini. Sim. Agora ela está em outra área, trabalhando com... acho que é coach, né? Marketing médico, essas coisas. Eu não sei o nome exato. Está trabalhando para os profissionais da saúde, Isso, ela está voltada para os profissionais da saúde, né? Tá. Eu estou agora tentando fazer o meu, porque eu estou sendo muito requisitado. requisitado. O seu é o foco para os pacientes, né? De paciente para paciente. De paciente para paciente, exatamente. Sim. Legal. E eu estou sendo muito cobrado. Cadê o podcast? Cadê o podcast? Já tem nome, já tem logo, tudo. E eu estou com um projeto também de quadros lá no Renal.influência, em que eu visito clínicas e serviços Brasil afora, né? Eu gosto muito de levar esse olhar plural. Quem quiser convidá-lo, Quem quiser me convidar, para conhecer o serviço, dar palestra para os pacientes, né? Interessante. Sim. E eu faço live com pacientes, profissionais. Tá? Eu estou dizendo para o pessoal que esse mês de setembro eu vivi praticamente uns 30 anos, né? Que acho que eu ainda estou em setembro ainda. Em setembro, né? Eu ainda estou em setembro. Então, esses quadros estão meio parados. A gente... em setembro tem o mês da doação de órgãos, né? Isso. Tem um dia específico, mas o mês todo tem atividade, o mês todo né? bem, então a gente tem bastante convite aí para participar das coisas. Então, acabando o mês de setembro, embora a gente já esteja em outubro, acabando setembro, eu vou voltar com os meus quadros e eu faço post, eu gosto de fazer posts explicativos também, carrosséis. Eu acho que a rede social não é só para mostrar estilo de vida e qualidade de vida. Sim. Eu acho que nós que estamos nessa área, vocês profissionais, precisa levar informação. Nem que seja, mas eu não gosto muito. Uma vez no mês, acho que tem que levar informação. Porque apesar do médico ser um profissional e que talvez vá ser seguido por muitos médicos, o paciente também está ali, né? O paciente busca informação ali. É verdade. Né? Então, acho muito importante isso. Tem outros projetos também que eu não posso falar ainda, né? Projetos aí tecnológicos, mas estamos aí. Maravilha, Alisson. Tem bastante coisa, muito trabalho. Muito. E, assim, com um objetivo mais do que nobre, né? Que é ajudar as pessoas que têm problemas renais e outros, né? Esclarecendo, tirando dúvida. Fantástico, viu? A gente parabeniza pelo seu trabalho, realmente é muito bom, a gente admira bastante. E acho que é isso, queria agradecer por ter participado aqui do nosso podcast. Vai estar disponível, né, nas redes da Unifor, Universidade de Fortaleza. E mais uma vez agradecer a todos que apoiam a campanha Doe de Coração da Fundação Edson Queiroz, Universidade de Fortaleza. É uma campanha que já tem mais de 30 anos. Viu? E sempre que a gente faz a campanha, aumenta as doações, porque realmente passa na mídia, a gente divulga bastante. E as pessoas acabam se conscientizando, né? Que eu acho que ainda precisa ter mais esse trabalho. Sempre. Acho que não pode parar nunca. Eu preciso também agradecer ao Dr. Geraldo pelo convite, à Universidade de Fortaleza, a Unifor, né? Pela acolhida, pela recepção. Muito obrigado.
Antes de finalizar, eu não posso deixar aqui de falar, dose sua creatinina. Sim. Eu fui recentemente sagrado pelo Dr. Edson da creatinina como embaixador da creatinina. Maravilha. Então, eu preciso levar a informação, dose sua creatinina, tá? Salva vidas. A gente sabe que a doença renal é uma doença extremamente silenciosa. Quando vai esboçar sintomas, a gente já está em estágios avançados. Sim. É uma doença progressiva, não é regressiva. Tá? Então, é importante a gente atuar o quanto antes. Então, dose sua creatinina, salva vidas. E é importante também trazer um dado aqui, que até 2040, alguém me corrija, tá? A doença renal crônica vai ser a 4ª ou 5ª maior causa de mortes no mundo. Então, gente, prevenção sempre, diagnóstico precoce sempre, dose sua creatinina. Maravilha. E como o nosso amigo Edson da creatinina, que é professor da UERJ, sempre fala, né? As pessoas têm que aprender sobre o que é a creatinina. É o exame de sangue que avalia o funcionamento dos rins. Um exame super simples, todo laboratório tem. Ainda que você queira fazer particular, um exame barato. Extremamente barato. E pode literalmente salvar a sua vida. Salva. Se já detecta que está alterado, a gente já começa o tratamento, né? Sim. Muitas vezes consegue adiar o início de uma diálise ou a necessidade de um transplante. Você pode viver vários anos em acompanhamento, né, ambulatorial. Então é super importante as pessoas saberem a importância da creatinina, realmente. É isso. Não é? Muito obrigado mais uma vez. Quem puder seguir lá o perfil renal.influencer, tá? E qualquer dúvida, estamos aí. Muito obrigado. Muito obrigado novamente, doutor. Obrigado.